E as notícias onde os alunos são protagonistas de ataques de raiva em sala de aula, justamente o que eu acabei de falar, as agressões no transporte coletivo das grandes cidades, né? Funcionários que explodem em meio ao expediente estão cada vez mais comuns na atualidade. Quem vai conversar agora conosco sobre os impulsos agressivos que afetam a sociedade moderna é a psicóloga especialista no assunto, Vânia Calazans. Está no ar ao vivo, 8 horas 45 minutos, horário brasileiro de verão. Mais um Tribuna Independente feito com todo carinho para você. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Obrigada, viu, Vânia? pelo convite. Eu que agradeço de você ter vindo e, aliás, você trouxe um livro muito bacana aqui, Esse né? é seu. Olha só, Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo, Transtorno Explosivo Intermitente. É lançamento? É lançamento. Na realidade, assim, é o primeiro livro que foca no transtorno explosivo intermitente. É mesmo? Nós temos pouquíssima bibliografia aqui no Brasil a respeito do tema, né? É um tema pouco conhecido, as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Então, inclusive, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema. Não, quando nós conversamos sobre isso, a gente sempre, claro, atende os nossos telespectadores e também temos esses temas que acabam trazendo para a gente informações importantíssimas. Porque eu vejo o seguinte, Vânia, hoje em dia, nem bom dia as pessoas estão dando mais, não é verdade? Sim, Quer dizer, verdade. Às vezes você faz uma brincadeira, às vezes você quer ter uma conversa amistosa e as pessoas estão tendo uma explosão muito intensa. A primeira pergunta que eu quero fazer a você é a respeito desse transtorno explosivo intermitente. O que é isso exatamente? Quando que identificamos? Então, Fábio, o transtorno explosivo, ele se refere à dificuldade que algumas pessoas têm de gerenciar um impulso agressivo. Então, é importante que se esclareça o seguinte, ter um momento de raiva, uma explosão de raiva, qualquer um de nós pode ter, né? Tá. Um dia de fúria é uma coisa natural que a gente tem eventualmente. Então, o que caracteriza o transtorno é que essas explosões, elas são frequentes. Então, 2, 3 vezes por semana, 4, 5 vezes ao mês, é uma pessoa que recorrentemente tem explosões de raiva. Para que seja considerado transtorno explosivo intermitente, é preciso que se preencha uma série de critérios diagnósticos. Certo. Então, é sempre um impulso. Essa pessoa nunca premedita. Então, não é aquela pessoa que fica, eu vou fazer isso com fulano. Não é planejado, é isso que você quer dizer? Não, Tá. é um impulso. A reação, ela é sempre muito intensa, muito desproporcional à situação. Então, de repente, você está na fila do supermercado, uma pessoa começa a demorar e uma pessoa que tem um transtorno explosivo, ela pode ter um ataque de raiva ali, começar a gritar, berrar e ser malcriada. Uma outra característica importante é que essas pessoas, naquele momento, elas acham que estão certas, mas passado algum tempo, quando elas se acalmam, elas vão sentir culpa, vergonha, remorso. Então, elas sempre vão se responsabilizar de alguma maneira pelo que elas fizeram. Então, não é uma coisa que elas não tenham consciência, elas têm consciência e se sentem culpadas por isso. Então, nem tudo é transtorno explosivo intermitente, né? Explosão de raiva é sintoma de diversas doenças. Então, a gente tem que preencher esses critérios para dizer que a pessoa tem o transtorno explosivo. E como é que é feito esse diagnóstico? É por uma consulta simples? Normalmente, assim, essa é uma questão também, né? Dificilmente as pessoas vão buscar tratamento. Eu sou psicóloga clínica, tá? Então, assim, dificilmente as pessoas vão buscar tratamento porque elas gerenciam mal o sentimento de raiva, porque elas não estão bem. Tá. Normalmente, quando elas chegam no consultório, elas estão com a vida já bastante destruída. Os Verdade. relacionamentos afetivos, Verdade. os relacionamentos profissionais. Então, é uma avaliação, a pessoa chega buscando ajuda, né? A pessoa vai buscar terapia. E aí, através de uma série de perguntas, o que a gente chama de anamnese, né? A gente vai fazendo as perguntas para identificar
da onde vem aquele sofrimento todo, né? Tá, e aí é possível vocês já diagnosticarem se realmente a situação que já é difícil, ela tem alguma solução, qual seria, vamos dizer assim, o início dela, né? Sim, sim. Olha, eu quero que você participe desse nosso programa, porque eu sei que tem muita gente já mandando perguntas, você pode enviar, nós estamos ao vivo, faltam 10 minutos para as 9 da noite, nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro e você pode enviar suas perguntas, o Tiago vai colocar para a gente aqui no vídeo, olha, 11 95033 6870, 11 São Paulo, 95033 6870, escreva a sua pergunta bem resumidamente e envie para a gente, porque nós vamos fazer aqui a nossa convidada Vânia Calazans. Vânia, vou pedir para você esperar um minutinho, eu já volto já. Deixa eu dar... Olha, Vânia, eu recebi aqui a informação, nós realmente estamos com um recorde de perguntas hoje aqui sobre esse tema, mas eu vou fazer uma pergunta, antes de eu entrar na pergunta dos telespectadores, sobre a questão da crise econômica do nosso país, porque nós temos aí uma crise econômica e política fortíssima que estamos vivendo. E muitas das pessoas perderam o emprego ou viram a sua família envolta a uma série de problemas por conta disso. E aí acabam perdendo a mão. Esse tipo de situação pode gerar mais facilmente essa situação da agressividade se tornar uma doença? Então, a agressividade sim, né? A irritabilidade sim. O que acontece é que o transtorno explosivo, o estresse, ele não causa o transtorno explosivo intermitente, mas ele é um fator que desencadeia. Então, como a gente vive hoje, como você disse, com muitas situações de estresse, falta de emprego, enfim, isso pode gerar uma condição maior de irritabilidade, maior de agressividade, né? E para as pessoas que têm o transtorno explosivo, isso pode desencadear. Então, não causa, tá? Mas pode desencadear. É um gatilho, vamos dizer assim. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui, a telespectadora não colocou... colocou o nome sim. Rayane, ela diz, boa noite, Fábio, boa noite, Vânia. Eu estou tendo um problema para controlar o meu estresse. E isso está afetando, inclusive, o meu relacionamento amoroso e o meu trabalho, evidentemente. O que eu posso fazer para mudar essa situação toda? Olha, Rayane, o estresse, né, é uma coisa que a gente vive o tempo inteiro. Qualquer coisa que tire teu humor da estabilidade é um estresse e o corpo reage fisiologicamente. Então, por exemplo, uma dica prática é a respiração diafragmática. Quando você faz a respiração diafragmática, você entra num estado de tranquilidade, porque a respiração diafragmática é aquela respiração profunda. A gente vai puxar a respiração lá de baixo, né? Segura um pouquinho, depois você expira pela boca, tá? Então, você repetindo essa respiração várias vezes, isso faz com que o teu organismo entre num estado de tranquilidade. E acontece mesmo, as pessoas têm um pouco de resistência para fazer, mas isso é como se você estivesse carregando calmante no bolso. Funciona. É um exercício simples. É muito simples, as pessoas não utilizam, mas faz muita diferença. Entendi. Olha, a Maria de Brasília, um beijo carinhoso para vocês aí de Brasília. Obrigado pelo carinho da audiência. A Maria está dizendo o seguinte, olha, geralmente essas pessoas, Vânia, elas também têm alguma mania de perseguição? Isso é uma identificação desse tipo de transtorno? Não. Como eu disse, explosão de raiva é sintoma de diversas doenças, tá? Essa mania de perseguição não é um critério diagnóstico para o transtorno explosivo intermitente. Pode ser para outras coisas, por exemplo, uma psicose, enfim, mas e outras situações. Agora, a pessoa que tem o transtorno, ela se torna explosiva com frequência, é isso? Com frequência. Aí que você identifica o problema. Sim. São aquelas pessoas que a gente chama de pavio curto. Isso. Né? Tá. Mas, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sou é temperamento, eu nasci assim.
né? Eu sou filho de italiano, sou descendente de português, então, assim, tenho sangue quente. O que a gente vê, Fábio, assim, é que o transtorno explosivo intermitente, ele é transgeracional. Tá. Então, você sempre vai encontrar nessa família alguém que já manifesta esse tipo de comportamento agressivo. Então, são pessoas que têm dificuldade de gerenciar frustração. Então, numa situação onde, sei lá, por exemplo, você vai tomar o café está frio, né? E você fica irritado, você vai gritar, você vai jogar a xícara, né? Essa criança, ela já assistiu isso em alguma outra situação, tá, entendeu? Então, ok. a gente fala que ela aprende por modelação. Mas isso não é hereditário, não? Não, ou consideramos existem hereditário? estudos que falam numa causa biológica. Biológica. Tá? Então, uma menor produção da serotonina, que é um hormônio que equilibra o humor. Tá. Então, existe essa possibilidade dessas pessoas terem uma baixa produção da serotonina, aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade. Mas o que nós mais percebemos é que realmente é um transtorno que passa de geração em geração, não por ele ser genético, mas por ele ser ambiental. Tá bom. Olha, tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui sobre a questão da convivência. Eu vou fazer daqui a pouquinho, tá bom? Vânia, eu separei aqui uma pergunta falando sobre convivência. Ela vem lá do Piauí, é de um músico, é o Nenel que está perguntando e fala assim: boa noite, Fábio. Como que eu posso conviver com uma pessoa que tem esse problema de ser explosivo? Eu quero saber porque a pessoa tem um problema psicológico, não é mesmo? Essa é uma questão difícil, né? Porque as explosões de raiva são muito intensas e como elas são recorrentes, assim, vão desgastando muito as relações. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: quando a pessoa está no momento da explosão de raiva, ela não está pensando. Naquele momento, ela não está raciocinando. Ela está numa postura agressiva. Ela está numa atitude de enfrentamento. Ela está fechada para negociar. Então, naquele momento, não adianta conversar com ela. O melhor é esperar, né? Se a pessoa tiver, de fato, transtorno explosivo intermitente, passado algum tempo, e esse tempo é relativo também, depende de cada um. Pode ser algumas horas para uma pessoa, pode ser no dia seguinte para outra, né? Ela vai se acalmar. Nesse momento que ela se acalma, é o momento de tentar conversar, né? É o momento de você... eu falo muitas vezes para as pessoas o seguinte: olha, mostra uma matéria, um artigo sobre o transtorno explosivo, o livro ou um vídeo. Eu tenho uma página no Facebook sobre o transtorno explosivo intermitente, lá tem muito material. Então, muitas vezes as pessoas, quando elas veem e se identificam, quando elas de fato têm aqueles sintomas, elas sentem um alívio muito grande por encontrar uma explicação para aquilo que elas têm. Então, o ideal é você esperar a pessoa se tranquilizar, acalmar. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: quando você vai conversar com uma pessoa, começa abordando os aspectos positivos daquela pessoa, né? Não vai fazer uma acusação, porque você faz isso, você faz aquilo. Não, começa pelo lado positivo. Você é uma pessoa bacana, né? Você é companheiro ou companheira, eu gosto da sua companhia. Começa pelos aspectos positivos, porque aí a pessoa vai se abrindo para ouvir. Se você já começa criticando, a possibilidade de você ter resultado positivo é bem menor. Ela já se fecha, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que muitas pessoas estão me assistindo agora e ou conhecem ou às vezes a própria pessoa sofre de depressão. A depressão pode gerar agressividade? Sim. Pode? Sim. A irritabilidade, o mau humor, a agressividade são sintomas de depressão. A gente está habituado a ver a depressão só como tristeza, né? Falta de energia, mas a irritação, a agressividade também pode ser sintoma de depressão. E a pessoa que é depressiva, ela pode também ter suas crises de explosão? Ela pode ter momentos de ficar extremamente irritada e agressiva, sim. Pois é. Eu vou fazer daqui a pouquinho uma pergunta que vem lá do Rio Grande do Norte, da Rebeca. Já separei essa pergunta aqui, mas antes, eu queria falar sobre um tema
que me parece ser muito propício para a gente conversar, porque ontem foi Dia dos Professores. Aliás, parabéns a todos os professores. E eu vejo que as escolas, os professores mesmo, estão enfrentando uma dificuldade tremenda, porque a violência rompeu todos os limites, né, até os portões das escolas, e agora não está apenas do lado de fora, está dentro também, Sim. na própria sala de aula. Como é que a gente pode identificar alunos que têm esse tipo de transtorno e evitar que explosões como essas que vimos recentemente possam acontecer? Então, Fábio, nos Estados Unidos já existem programas de prevenção, né? Então, o que que eles fazem? Eles avaliam essas crianças que estão na zona de risco, que a gente chama, né? Que são crianças que vêm de famílias onde o comportamento agressivo já existe, e eles passam a dar uma atenção maior para para essas crianças. Então, uma das coisas que a gente procura é ensinar a criança a identificar os sentimentos e a nomear esses sentimentos. Ela precisa saber o que ela está sentindo e ela precisa saber expressar esse sentimento, né? Então, um cuidado maior, seria muito interessante se a gente tivesse uma política, né, de atenção a essas crianças mais irritadas, mais, vamos dizer assim, inquietas, né, que elas pudessem ter um olhar mais atento, pudessem aprender, ter espaço para identificar, aprender a lidar com isso. Como que eu vou falar quando eu não gosto? Né? Como que eu vou falar com o meu amigo que fez alguma coisa que eu não gostei? Como é que eu posso falar com o professor? Muitas vezes a criança não aprende isso em casa, né? Não que isso seja, eu sempre digo, né? A educação é responsabilidade dos pais. A escola é uma extensão disso, né? Verdade. Mas a escola, para a gente, muitas vezes, assim, aonde a criança manifesta o problema, a primeira manifestação do problema é na escola, né? Porque ela passa um O que tempo acontece? ali. Ela se identifica muito com a classe, ela se acha, acha que a explosão pode ser mais possível lá do que dentro de casa? É que Seria muitas isso? vezes, não é que ela não tem o comportamento dentro de casa, mas na escola chama mais atenção. Ah, entendi. Porque dentro de casa, Tá. muitas vezes, é a dinâmica da família, né? Tá. Pessoas mais irritadas, mais nervosas, bate porta, grita, tal. Na escola, isso chama atenção, né? Ok. Olha, a Rebeca, ela fez uma pergunta muito interessante, eu vou fazer daqui a pouquinho, porque diz respeito a muitos de vocês que estão nos acompanhando em todo o Brasil. Olha, Vânia, a pergunta aqui da nossa telespectadora, da Rebeca, lá de Natal, Rio Grande do Norte, acho que serve para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Ela diz assim: Fábio, a minha mãe, ela está muito estressada por causa que o meu pai perdeu o emprego, está desempregado. O que eu posso fazer para que ela não entre num transtorno deste, por exemplo? Há alguma coisa preventiva que pode ser feita? Então, na realidade, assim, o transtorno explosivo intermitente, ele é um transtorno que começa na infância, no início da adolescência ou no início da idade Ele vai adulta. desenvolvendo? Normalmente, assim, os primeiros sintomas aparecem ou na infância ou na adolescência, tá? Então, por exemplo, se essa senhora nunca teve esse tipo de situação, não é agora que ela vai desenvolver o transtorno explosivo intermitente. O que ela pode sim ter, né, é um grau de estresse maior. Tá. E o que acontece muitas vezes é que essas situações geram muita ansiedade. Certo. A ansiedade é a antecipação. A ansiedade é a dificuldade que a gente tem de não poder controlar as situações, né? Então, o que eu te diria é o seguinte: ela tem que, talvez assim, fazer um trabalho de maior conscientização, né? E, de novo, eu vou falar da respiração. Por que da respiração? Porque quando você se tranquiliza, você consegue organizar o pensamento. Quando a gente está nervoso, você não raciocina, né? Então, aqueles ditados, né? Para respirar. É isso, né? Então, quando você está mais tranquilo, você consegue organizar o pensamento e aí poder lidar mesmo com as dificuldades, porque não adianta a gente, o se preocupar não vai resolver a situação.
né? Ela vai ter que passar pela situação. A Norma justamente estava perguntando sobre essa questão da ansiedade. Ela é de Mauá, aqui em São Paulo. Então, eu quero fazer a pergunta inversa. Vamos supor, eu moro ou trabalho com alguém que tem este tipo de transtorno. O que eu, como a pessoa que está recebendo essa explosão, posso fazer no momento em que a pessoa explode? Porque também a gente fica meio sem ação, né? Às vezes a gente é pego muito de surpresa e às vezes a gente responde, às vezes não. O que a gente deve fazer? Então, quando você consegue também, né? Pensar alguma coisa pensar, também, né? E não entrar na situação. Então, assim, quem convive com uma pessoa dessas, ela sabe que a qualquer momento isso pode acontecer, né? Então, assim, já é uma pessoa treinada também, né? Então, quando eu converso com os pacientes, eles falam muito, eles relatam muito isso, que quando crianças, quando adolescentes, eles ficavam muito tensos, porque a qualquer momento, o pai, a mãe, ou um irmão mais velho, ou o avô, poderia ter uma explosão de raiva. Então, o ideal, né, é não ir para o embate. Nessa hora, quando a pessoa... Confrontar nem pensar. Não, né? É aquilo. Se você conseguir, né, ouvir, vamos dizer assim, né? Desde que aquilo não esteja te agredindo fisicamente, te ameaçando fisicamente, né? Ou colocando a própria pessoa em risco, deixar passar. Porque se você fala alguma coisa, qualquer coisa que você diga é munição para a pessoa retrucar. Entendi. Então, aquilo se estende. Se você ficar quieto naquele momento, a possibilidade daquela situação morrer aumenta, porque a pessoa não tem contra-argumentos, né? Então, assim, existe uma chance maior daquela situação terminar antes. Então, naquele momento, o ideal é você não confrontar. Agora, à medida do possível, né? Porque tem muitas pessoas, Fábio, que se fecham mesmo, que elas não querem entrar em contato com o problema. Então, às vezes a pessoa vai lá, o parente vai lá, fala, ela não quer. Então, eu sempre digo o seguinte, muitas vezes a pessoa precisa sofrer, precisa perder uma série de coisas na vida para identificar que precisa de ajuda. Entendi. E a gente, às vezes, quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada, é isso? E aí não tem jeito. É essa a situação toda. Questão. E muitas das vezes, essa pessoa precisa de uma ajuda médica. A gente não tem nem como falar com essa pessoa, porque ela não aceita isso, né? É terrível. Gente, olha, eu quero indicar para vocês mais uma vez esse livro, onde a gente encontra, hein? Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo, Transtorno Explosivo Intermitente. Olha, está à venda no meu site, vaniacalazans.com. Ah, tá aparecendo no vídeo. Olha só o Thiago aí, hein? Vânia Calazans, com Z, né? Isso. .com, não tem o BR. Não. E vocês mandam entregar no Brasil todo. Isso. Tá certo. Quero que você bom? autografe esse aqui, Pode que deixar, é o meu. Vou ler com o maior carinho, viu? Obrigado por ter vindo. Deixa eu te dar um beijo. Obrigado por ter vindo. Olha, eu tô Pode ficar sentadinha. Fique sentadinha. Fique sentadinha. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza ajudou muitas pessoas que estão nos acompanhando, viu? Muito obrigada.